Nunca pensei que um dia veria meu filho daquele jeito. Debaixo de uma ponte, molhado, encolhido sob um pedaço de papelão, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para ele. O som da chuva, misturado ao barulho dos carros, criava um cenário que eu jamais vou esquecer. E enquanto isso acontecia, a mulher que jurou amá-lo para sempre postava fotos sorrindo em Paris, com legendas cheias de felicidade e filtros dourados. Era como se vivessem em dois mundos completamente diferentes, ela brilhando nas luzes da Europa e ele perdido na escuridão da própria cidade. O destino tem um jeito cruel de nos colocar frente a frente com aquilo que evitamos enxergar. Durante meses, eu senti que algo estava errado. As ligações dele ficaram cada vez mais curtas, a voz mais distante, e os "tá tudo bem, pai?" soavam cada vez menos verdadeiros. Mas eu quis acreditar. Quis pensar que era só uma fase, que o casamento, o trabalho, as pressões da vida adulta o estavam deixando cansado. A gente sempre acredita que nossos filhos são fortes, que nada pode derrubá-los, e foi justamente essa crença que me cegou. O silêncio começou a durar dias, depois semanas. As mensagens não eram respondidas. O telefone chamava e caía na caixa postal. Foi aí que o medo começou a crescer dentro de mim. Aquele tipo de medo que só um pai entende. Não é medo do pior. É medo do desconhecido, do que não se sabe, do que o coração sente, mas a mente se recusa a aceitar. Num fim de tarde cinzento, eu peguei o carro e saí sem rumo. Passei por lugares onde ele costumava ir, perguntei em padarias, postos, esquinas. Mostrei uma foto sua no celular e perguntava a estranhos se o tinham visto. Muitos apenas balançavam a cabeça, outros desviavam o olhar, talvez com pena, talvez com medo de dizer a verdade. Até que um homem de aparência simples, com o rosto marcado pelo tempo e a roupa molhada de chuva, me respondeu. Acho que vi um rapaz parecido com ele debaixo da ponte do viaduto central. Tá lá faz uns dias, naquele instante, meu corpo gelou. Senti o estômago se revirar. Não queria acreditar, mas algo dentro de mim sabia. Era ele. Dirigi até lá com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Quando parei o carro, o som da chuva ficou mais alto, o ar mais pesado. Cada passo em direção àquele viaduto parecia pesar uma tonelada. O cheiro de sujeira, o frio cortante, o som distante de buzinas. Tudo se misturava num cenário que mais parecia um pesadelo. E então, eu o vi. Um vulto, encolhido, sentado ao lado de um saco rasgado. O rosto coberto pelos braços, os ombros tremendo. Por um segundo pensei em ir embora, como se fechar os olhos pudesse apagar aquela imagem. Mas o amor de pai é mais forte do que qualquer medo. Caminhei até ele sem saber o que dizer. Meu coração gritava, mas minha voz não saía. Parei bem na frente dele. Esperei alguns segundos tentando encontrar palavras. E então, quase num sussurro, chamei. Filho. Ele levantou o rosto devagar. Quando nossos olhares se encontraram, o tempo parou. Não havia dúvida. Não havia engano. Era o meu menino, mas com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de quem já não acredita em nada, nem em si mesmo. A imagem dele me dilacerou por dentro. A barba crescida, o cabelo desgrenhado, as roupas sujas e encharcadas. Mas o que mais doía não era o que eu via por fora. Era o vazio dentro dos olhos. Ele tentou esconder o rosto, talvez com vergonha, talvez com medo da minha reação. Mas eu apenas me ajoelhei diante dele, não para julgar, nem para perguntar nada. Apenas fiquei ali, na chuva, olhando para ele, tentando entender onde foi que a vida nos desviou. Lembro do silêncio, um silêncio pesado, denso, que parecia carregar tudo o que nunca dissemos um ao outro. Depois de um tempo, ele murmurou, Pai, me desculpa. Essas 3 palavras cortaram o ar. E eu quis responder, mas nada saiu. Porque naquele momento, percebi que não era ele quem devia pedir desculpas. Fui eu quem falhou por não ver os sinais, por acreditar que ele estava bem, por achar que amor de longe bastava. Enquanto a chuva caía, olhei para aquele homem diante de mim.
não o filho que eu criei, mas o ser humano que a vida estava testando. E entendi que, às vezes, a dor é o único caminho de volta para casa. Naquele instante, eu decidi que não importava o que tivesse acontecido, o que ele tivesse perdido ou o quanto tivesse caído. O que importava era uma coisa só: ele estava vivo. E enquanto estivesse vivo, ainda havia esperança. Foi ali, debaixo daquela ponte fria, que prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria meu filho enfrentar. Depois daquele reencontro, nada mais parecia igual. O som da chuva ainda ecoava na minha cabeça, misturado ao som da voz dele dizendo: "Pai, me desculpa." Naquela noite, voltamos para casa sem trocar muitas palavras. O silêncio do carro era denso, pesado, quase palpável. Eu o observava pelo retrovisor, o olhar perdido, o corpo encolhido, as mãos trêmulas apoiadas sobre o colo. O mesmo garoto que um dia me pedia para levá-lo ao parque, agora olhava ao chão, como se tivesse medo de existir. Quando chegamos, ele hesitou em entrar. Ficou parado na porta, como se aquela casa que um dia foi dele agora fosse território estranho. Eu percebi o medo nos olhos dele. Medo do julgamento, da rejeição, do passado. Então apenas disse: "Entra, filho. Aqui é o seu lugar." Sempre foi, ele respirou fundo e deu o primeiro passo. Os primeiros dias foram difíceis. Ele quase não falava. Passava horas olhando pela janela, observando o movimento da rua, como se procurasse entender onde a vida tinha se perdido. Às vezes, eu o ouvia acordar de madrugada, assustado, suando frio. O trauma da rua ainda morava dentro dele, como um eco constante. Tentei conversar, mas ele se calava, apenas balançava a cabeça e dizia: "Não sei por onde começar." Eu também não sabia. Como se cura uma dor que não se vê? Como se costura o que o tempo rasgou? Então, decidi fazer o que o amor sabe fazer de melhor: estar presente. Comecei pelas pequenas coisas. Preparava o café e deixava um bilhete na mesa. "Bom dia, filho." Deixava o jornal dobrado ao lado, como fazíamos anos atrás. Às vezes, ele apenas olhava e não dizia nada, mas eu via nos olhos dele que aquela presença silenciosa começava a fazer diferença. Com o passar das semanas, ele foi se soltando aos poucos. Um dia, perguntou se eu precisava de ajuda na oficina. Foi a primeira vez que ele tomou iniciativa desde que voltou. Ficamos ali, lado a lado, consertando um motor antigo, como fazíamos quando ele era adolescente. Não falamos muito, mas as pausas, os olhares e os sorrisos tímidos disseram o que as palavras não conseguiam. Certo dia, enquanto guardávamos as ferramentas, ele me contou tudo. A voz tremia, mas as palavras vinham com sinceridade. Disse que o casamento havia se transformado em um peso, que a mulher, com o tempo, começou a desprezá-lo. Dizia que ele não era bom o suficiente, que o emprego não rendia, que ele era um fracasso. A cada crítica, ele se calava um pouco mais. Até que um dia, ela simplesmente arrumou as malas e foi embora, levando o pouco que tinham. Ele tentou recomeçar, mas o desemprego e a vergonha o esmagaram. Vendeu o carro, depois os móveis, depois o orgulho. Quando percebeu, já não tinha mais nada. E o pior de tudo, tinha medo de me procurar. Tinha medo de ver decepção nos meus olhos. Então, preferiu desaparecer. Enquanto ouvia, sentiu uma mistura de dor e culpa. Dor por imaginar o sofrimento que ele viveu. Culpa por não ter percebido antes. Mas, no meio daquela confissão, percebi algo maior. Ele ainda queria viver. A vergonha e a dor ainda não tinham matado sua esperança, apenas a escondido. No dia seguinte, levei-o ao parque onde costumávamos caminhar quando ele era menino. O sol finalmente apareceu depois de semanas de chuva. Ficamos sentados em um banco em silêncio. Depois de um tempo, ele disse: "Sabe, pai, quando eu estava lá, debaixo da ponte, eu achava que o mundo tinha acabado. Mas agora, sentado aqui, sinto que talvez ainda haja um pedaço dele que valha a pena." Eu olhei para ele e respondi: "Enquanto houver amor, sempre vai valer a pena."
Ele sorriu. E aquele sorriso, tímido, frágil, mas sincero, foi a primeira fagulha de luz depois de tanto tempo de escuridão. A partir dali, começamos uma nova rotina. Pequenos gestos, pequenas vitórias. Ele voltou a se alimentar melhor, começou a ler de novo, até retomou o velho hábito de escrever num caderno. Um dia, me mostrou uma das páginas. Estava escrito: "Não é o frio da rua que destrói, é o frio de quem não se importa." Essas palavras ficaram gravadas em mim, porque entendi que o que mais machuca alguém não é perder o que tem, mas sentir que ninguém se importa quando isso acontece. O tempo foi passando e a casa voltou a ter som de vida. À noite, às vezes, ouvíamos música juntos. Ele começou a ajudar na vizinhança, a conversar com pessoas, a tentar se reconectar. E, aos poucos, percebi que o homem que encontrei debaixo da ponte não estava mais ali. Ainda havia feridas, claro, mas agora elas começavam a cicatrizar. E enquanto o via dar esses pequenos passos, percebi que a recuperação de um filho também é a cura de um pai. Porque, no fundo, nós dois precisávamos recomeçar, juntos. Os meses seguintes foram uma mistura de pequenas vitórias e grandes desafios. Cada dia era uma batalha contra o que ele havia vivido. Contra a sombra de abandono, de humilhação, de vergonha que ainda pairava sobre ele. Havia momentos em que ele recuava, voltava a se fechar, lembrava das noites frias e úmidas, do papelão encharcado e do vento cortante da ponte. Mas eu percebia que havia algo diferente agora. A chama da esperança não tinha se apagado completamente. Estava ali, tímida, escondida, esperando para explodir. Um dia, decidi levá-lo de volta à ponte, não para reviver o sofrimento, mas para que ele pudesse confrontar a dor, enxergar de onde veio e, finalmente, deixá-la para trás. Ele hesitou, com o olhar distante, mas concordou em ir. Caminhamos lado a lado, silenciosos, até o mesmo ponto onde o encontrei pela primeira vez. O vento soprava, carregando consigo o cheiro de chuva e as lembranças dolorosas. Ele se agachou, tocou o chão molhado e disse baixinho: "É estranho. Aqui foi onde eu perdi tudo. E, ao mesmo tempo, talvez seja aqui que eu possa começar de novo." Foi ali, naquele instante, que percebi o poder de um simples gesto: enfrentar o que nos destruiu. Ele levantou a cabeça, respirou fundo e caminhou de volta comigo, mas dessa vez com passos firmes. O homem quebrado que havia se escondido da vida começava a emergir, mais consciente, mais forte. Não era um retorno ao passado, mas uma reconstrução do futuro. De volta à casa, começamos a colocar ordem nas pequenas coisas. Ele retomou a rotina de escrever no caderno. Cada frase era um pequeno passo de redenção. Começou a ajudar vizinhos, a conversar com pessoas que precisavam, a perceber que podia ser útil novamente. O sorriso, que antes era raro, começou a se tornar constante. Cada gesto simples, cada olhar de compreensão, cada mão estendida era um tijolo na reconstrução da própria alma. O verdadeiro teste veio quando ele decidiu enfrentar o passado diretamente. A ex-esposa reapareceu. Ela não esperava encontrá-lo tão diferente, tão sereno, tão firme. Tentou provocá-lo, lembrá-lo de tudo que ele havia perdido, de todo o sofrimento que passara, mas, pela primeira vez, ele não recuou. Ele apenas olhou para ela e disse com voz firme e calma: "Obrigada por me mostrar o que não vale a pena. Hoje sei que minha força vem de mim e de quem se importa de verdade comigo." A reação dela foi de surpresa e talvez de arrependimento. Mas ele não se importou. Não havia raiva em suas palavras, apenas paz. Aquele era o ponto de virada. A dor que quase o consumiu transformou-se em aprendizado. Ele finalmente se libertou do peso da vergonha, da humilhação, do abandono. A vida começou a lhe oferecer novas oportunidades. Ele encontrou trabalho novamente, mas não apenas um emprego qualquer, algo que lhe permitisse reconstruir sua autoestima e contribuir para os outros.
Criou um projeto social voltado para pessoas em situação de rua, inspirado na própria experiência. Chamou-o de Ponte de Esperança, porque sabia que muitas vezes quem está perdido só precisa de uma mão estendida para encontrar o caminho de volta. O impacto foi profundo. Ele não apenas se recuperava, mas ajudava outros a se recuperarem também. E eu, como pai, sentia uma mistura de orgulho e alívio. Tudo o que sofremos, toda a dor da separação, todo o medo das ruas, culminou nesse momento de redenção. Ele estava vivo, mais forte e consciente do que nunca. À noite, quando nos sentávamos juntos na varanda, observando a cidade iluminada, ele dizia coisas que me deixavam emocionado. Pai, eu pensei que estava acabado, mas agora sei que nada pode apagar quem eu realmente sou. E se alguém precisar, eu estarei lá, como alguém esteve por mim. Foi ali que percebi que o clímax não era apenas a superação de uma fase ruim, mas o nascimento de um novo homem. Um homem que havia encarado a pior versão da vida, se confrontado com suas dores e, mesmo assim, decidido lutar. Um homem que aprendeu que força não é não cair, mas se levantar quando tudo ao redor diz que não há mais chances. E assim, o filho que encontrei debaixo de uma ponte tornou-se uma ponte para outros, uma luz que poderia guiar quem ainda estava perdido. O que começou como sofrimento absoluto transformou-se em redenção. A tempestade finalmente passava e os raios de sol começavam a iluminar a vida que ele havia decidido reconstruir. Hoje, quando olho para meu filho, vejo mais do que a pessoa que voltou debaixo da ponte. Vejo um homem que caiu, se perdeu, enfrentou a pior versão da vida e, mesmo assim, decidiu levantar. Cada cicatriz que carrega conta uma história de dor, mas também de coragem. Cada olhar que ele lança ao mundo demonstra que a esperança pode renascer, mesmo nos lugares mais improváveis. A casa voltou a ter som de vida. Às vezes, pela manhã, ouço ele cantando baixinho enquanto prepara o café. Outras vezes, à noite, o vejo sentado escrevendo em seu caderno, anotando pensamentos, sonhos, planos. E quando o pergunto sobre o futuro, ele sorri e diz: "O futuro a gente constrói todos os dias." Palavras simples, mas carregadas de força. Palavras que refletem a transformação que aconteceu dentro dele. O projeto social que criou, Ponte de Esperança, tornou-se mais do que um trabalho. É a extensão da própria experiência dele, a prova de que até as piores situações podem gerar algo positivo. Ele ajuda pessoas que, como ele, se sentiram invisíveis, sozinhas, derrotadas. Ele estende a mão para quem precisa, oferece abrigo, comida, palavras de incentivo. É impressionante como a dor que ele viveu se transformou em empatia, coragem e ação. A ex-esposa, que antes simbolizava abandono e sofrimento, agora é apenas uma lembrança distante. Ela tentou feri-lo, mas o que ele ganhou foi liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de se amar, liberdade de construir uma vida que valesse a pena. Ele não guarda rancor, guarda lições. E essas lições agora iluminam cada passo que ele dá. Enquanto pai, aprendi mais com essa jornada do que jamais imaginei. Aprendi que não se trata apenas de proteger, de ensinar ou de aconselhar. Aprendi que amar também é esperar, é acreditar mesmo quando não se vê resultado, é estar presente, silencioso, constante. Aprendi que a vida testa os laços mais profundos, mas que os verdadeiros nunca se quebram. Às vezes me pego lembrando da primeira noite, da chuva caindo, do medo que senti ao vê-lo ali, encolhido e perdido. Parece tão distante, mas ao mesmo tempo, tão vivo na memória. E percebo que cada passo daquela trajetória foi necessário para chegarmos aqui, porque a superação não acontece sem dor, e a esperança não floresce sem luta. Hoje, meu filho é a prova de que é possível recomeçar, que mesmo depois do abandono, da humilhação e da desesperança,
ainda há caminhos a seguir, que não importa quão fundo se caiu, sempre é possível erguer-se, que a vida pode ser cruel, mas também pode ser justa, se permitirmos que o amor, a coragem e a compaixão guiem nossas ações. Quando passamos por uma ponte, ele sorri e diz: cada ponte que eu cruzo agora me lembra que posso seguir em frente. E eu sei que ele não fala apenas das pontes da cidade, mas das pontes da vida. Pontes que conectam sofrimento à esperança, solidão à reconciliação, medo à coragem. O que começou como uma tragédia transformou-se em redenção. O filho que um dia se escondeu do mundo, agora se tornou farol para outros que ainda estão perdidos. Ele nos ensinou que, às vezes, a verdadeira força não está em não cair, mas em se levantar, mesmo quando tudo parece impossível. E eu, como pai, aprendi que amor não é apenas proteger, mas também caminhar lado a lado, mesmo nas tempestades, mesmo nos momentos de silêncio. Que esperança não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária. E que mesmo nas horas mais sombrias, a luz sempre encontra um jeito de aparecer. Assim, a história termina não com um adeus, mas com um recomeço. Uma vida reconstruída, um homem fortalecido, uma lição de coragem e amor que nunca será esquecida. E enquanto a cidade segue seu ritmo, a chuva cai, os carros passam, e eu observo meu filho, orgulhoso, em paz, pronto para o que vier, sabendo que ele encontrou o caminho de volta para casa e, mais importante, para si mesmo. O futuro ainda está por vir, mas agora ele o encara com olhos firmes e coração aberto. E essa é a maior vitória que um pai pode testemunhar. Ver seu filho não apenas sobreviver, mas florescer.